Thank you again, and thank you to our translator. I think he's working harder than anybody else this morning. Obrigado a todos. So we're going to think about how we can apply some of what Mark has said. Então vamos pensar um bocadinho mais sobre como aplicar aquilo que o Mark disse. And I want us to reflect on our own churches. Eu quero que a gente possa refletir nas nossas próprias igrejas. And in the life of any church, there are always different things that we're trying to do. E na vida das nossas igrejas há sempre algumas coisas diferentes que nós queremos estar a fazer. And there are some things that we have intention, they're pulling us in different directions. E há certas tensões que estão lá, que nos estão a puxar em diferentes direções. And as a church, we're trying to keep a healthy balance between different elements. E enquanto igreja nós queremos manter um equilíbrio saudável entre diferentes coisas. And all I want to do is highlight 6 different tensions which exist in the church. E aquilo que eu quero fazer agora é simplesmente realçar 6 tensões que existem na vida da igreja. And in each of these, it's not a choice of one thing or the other. E em cada uma delas o que está a acontecer não é que escolhemos entre uma ou a outra. It's not that one is good and the other is bad. Não é que uma seja boa e a outra seja má. Both things are good. As duas são boas. The problem comes if we emphasize one and neglect the other. O problema vem se nós enfatizamos uma e negligenciamos a outra. And the first one I want to talk about is the tension between God's sovereignty and human responsibility. A primeira que eu quero mencionar é a tensão entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. So many of these tensions we'll consider are more practical things. Então muitas destas tensões vamos considerar coisas mais práticas. But we start off with a theological idea, and how do these things relate within mission? Mas vamos começar com este conceito teológico e como é que estas coisas estão relacionadas à missão. So when we think about mission, we have to consider both God's sovereignty and human responsibility. Então, quando pensamos acerca de missão, nós temos que considerar tanto a soberania de Deus como a responsabilidade humana. God is clearly in control of all things. Deus está claramente em controle de todas as coisas. But he has given us the task of mission. E, no entanto, Ele deu-nos a tarefa da missão. So Mark mentioned earlier that Jesus says, I will build my church. Então, o Mark mencionou mais cedo que Deus disse, eu edificarei a minha igreja. But then says, you go and make disciples. E depois Ele diz, vocês vão e façam discípulos. And you can see the same thing in Paul's writings in 1 Corinthians. Ou podemos ver a mesma coisa nos escritos de Paulo em 1 Coríntios. So in 1 Corinthians 3, Paul says, Paul plants, Apollos waters, but God gives growth. Então, em 1 Coríntios, ele diz, Paulo planta, Apolo rega, mas Deus dá o crescimento. Obrigado. So 1 Corinthians 3, verses 5, 6 and 7. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 5 a 7. But later, so God is the one who gives growth. God is sovereign. Deus é aquele que dá o crescimento, Deus é soberano. But later, in 1 Corinthians 9, when Paul talks about mission, E, no entanto, mais tarde, em 1 Coríntios 9, in verses 20 to 22, versículo 20 a 22, Paul says that he lived as a Jew to reach the Jews, and lived as a Gentile to reach Gentiles. E Paulo diz que ele viveu como judeu para alcançar os judeus e viveu como gentil para alcançar os gentios. So he doesn't deny God's sovereignty, Então ele não nega a soberania de Deus, but recognizes he has a responsibility to change how he presents the gospel. mas reconhece que ele tem esta responsabilidade de ele mudar quando apresenta o Evangelho. You can see it maybe in parenting as well. E podemos ver isto talvez em ser pais. So I have 2 children, both teenagers, Então eu tenho 2 crianças, os 2 adolescentes,
And I recognize I cannot make either of them Christians. E eu reconheço que eu não posso fazer nenhum deles um cristão. I can't force either of them to believe in Jesus. Não posso forçar nenhum deles a crer em Jesus. But I know that the way I live will make it more likely that they believe. Mas eu sei que talvez a maneira como eu vivo, talvez faça que seja mais provável eles crerem. And so I pray for them and recognize God is sovereign. Então eu oro por eles e reconheço que Deus é soberano. But also try to live in a way which makes Christianity appealing. Mas também tento viver de uma forma que torne o cristianismo atrativo. And so in our churches we try and live with this tension between God's sovereignty and our responsibility. Então, nas igrejas nós tentamos viver com esta tensão de a soberania de Deus e a responsabilidade humana. So what does that look like in practice? Então, com o que é que isso se parece na prática? So for example, we pray for mission. Então, por exemplo, nós oramos por missão. So we mentioned in Acts 1 where Jesus gives this commission to the church. E nós mencionámos em Atos 1 quando Deus dá esta comissão à igreja. And what is the first thing the church does after receiving that? E qual é a primeira coisa que a igreja faz depois de receber essa comissão? In Acts 1 verse 8 they're commissioned. In Acts 1 verse 10 they start praying. Então, Atos 1:8 eles recebem a comissão. Atos 1:10 eles começam a orar. So the first thing they do is not go to preach, it's meet to pray. Então, a primeira coisa que eles fazem não é ir pregar, mas é encontrarem-se para orar. And we pray for mission. We pray for salvation because God is sovereign. E nós oramos por missão, nós oramos por salvação porque Deus é soberano. But also we recognize our responsibility to be active. E nós também reconhecemos a nossa responsabilidade por sermos ativos. And to think and to evaluate what we do. Para pensar, para avaliar aquilo que fazemos. We are called to make disciples. Somos chamados a fazer discípulos. We're not called to simply run an evangelistic event. Nós não somos chamados para simplesmente montar um evento evangelístico. We are allowed to think and to evaluate and to reflect. É-nos permitido parar para pensar, para refletir, para avaliar. Is what we are doing being effective in producing disciples? Será que o que nós estamos a fazer está a ser eficaz na tarefa de fazer discípulos? Because that is our calling, to make disciples. Esse é o nosso chamado, de fazer discípulos. And so we try and live with the balance of these two things. Então tentamos viver com um balanço destas duas coisas. The challenge for our churches is to think, which do we tend to emphasize? Então o desafio para as nossas igrejas é pensar qual destas coisas é que nós tendemos a sobre-enfatizar. Do we emphasize God's sovereignty? Será que enfatizamos a soberania de Deus? We pray and we run events and hope God sends people. Nós oramos e montamos eventos e oramos que Deus envie pessoas. But don't think if these things are being effective or if they are achieving what we want them to achieve. Mas não pensamos, será que estas coisas estão a ser eficazes? Será que estão a alcançar aquilo que nós queríamos que alcançassem? Or we can emphasize our responsibility and neglect to pray. Ou do outro lado nós podemos enfatizar a nossa responsabilidade e negligenciar a oração. Or think we can use any method that attracts people in society. Ou pensar que nós podemos usar qualquer método que atraia pessoas na sociedade. We need to keep a healthy balance between these two. Precisamos de ter um equilíbrio saudável entre estas duas coisas. The second thing I want to mention is the tension between shepherding and evangelism. E a segunda coisa que eu queria mencionar é a tensão entre pastorear e o evangelismo. And again, both things are good. E outra vez, as duas coisas são boas. Shepherding is a part of the work of the church. Pastorear é parte da obra da igreja. It's one of the key images for a church elder. É uma das imagens-chave para o ancião de uma igreja. But as Mark said, disciples are intended to produce more disciples. Mas como disse o Marco, discípulos devem produzir outros discípulos. And the Great Commission is for all disciples to make more disciples. E a grande comissão é para discípulos fazerem outros discípulos. And so evangelism and mission should be part of the life of any church. Então, evangelismo e missão devia fazer parte da vida de qualquer igreja.
And it's not easy to keep these two things in balance. E não é fácil manter estas duas coisas balanceadas. So, as churches, do we seek to identify gifts of evangelism? Então, enquanto igrejas, será que estamos a procurar identificar dons na área de evangelismo? Or gifts of pastoral gifts? Dons pastorais? And then identifying them and giving people the opportunity to use those gifts. E identificá-los e dar oportunidades às pessoas de usarem esses dons. Sometimes, as churches, we don't always know what to do with evangelists. Às vezes, enquanto igreja, nós não sabemos muito bem o que fazer com os evangelistas. And it's, I know too many churches where evangelists don't have any voice in leadership. Eu conheço demasiadas igrejas onde evangelistas não têm nenhum tipo de voz no que toca à liderança. But evangelists give an important dimension to our churches. Mas evangelistas dão uma dimensão importante às nossas igrejas. They are the ones thinking of how people see us from outside. São aqueles que estão a pensar como é que as outras pessoas lá de fora nos veem. So evangelists are important in each of our churches. Então, evangelistas são importantes em cada uma das nossas igrejas. But so are the shepherds and the pastors. Mas também o são os pastores, os anciãos. Especially in periods of growth, we need to disciple and train. E especialmente em períodos de crescimento, nós precisamos de discipular, de treinar. Or in periods of challenge and difficulty, people need counseled and supported. Ou em períodos de maior dificuldades e desafios, as pessoas precisam de serem pastoreadas, de serem aconselhadas. So when we think of our churches and reflect on our situation, Então, quando pensamos nas nossas igrejas, na nossa situação, where does the balance lie in our church? onde é que está este equilíbrio, este balanço? Do we tend to emphasize gifts of shepherding and caring? Será que tendemos a sobreenfatizar dons de cuidado, de cuidado pastoral? Or do we actively seek out, identify gifts of evangelism Ou estamos só a identificar dons de evangelismo? and trying to release evangelists to do what they have been called and gifted to do? Daí a tentar libertar e enviar evangelistas para fazerem aquilo que são chamados a fazer. So shepherding and evangelism, both good. But Então, evangelismo e pastorear, os dois bons. the third thing I want to mention are activity and productivity. Então, a terceira coisa que gostava de mencionar é atividade e produtividade. So we want people to be active in our churches. Então, queremos que as pessoas nas nossas igrejas sejam ativas. We're supposed to serve, to live our faith out. É suposto nós servirmos, nós vivermos a nossa vida, And in every church there are things that need done. Viver a nossa fé. E em cada igreja há coisas que é preciso serem feitas. That can be things that are not seen, like putting chairs out or cleaning. Coisas que se calhar não são tão visíveis como a limpeza ou distribuir as cadeiras, Or things that are more visible, like playing instruments or preaching. ou coisas mais visíveis como tocar um instrumento ou pregar. But service and being active in our faith is important. Mas servir e estar ativos na nossa fé é importante. We are not just to be spectators in our faith. Não é suposto sermos só espectadores na nossa fé. And serving is part of our growth to maturity. E o serviço faz parte do nosso crescimento e maturidade. But we can also think what is being produced, what is the effect of our service. Mas também podemos pensar o que é que está a ser produzido, qual é o efeito do nosso serviço. Again, in 1 Corinthians 3, Paul talks about the church. E mais uma vez em 1 Coríntios 3, Paulo fala sobre a igreja. And he talks about building with different materials. E ele fala sobre a construção que é feita com diferentes materiais. And says we can build our churches with straw and wood. Ele diz que podemos construir a nossa igreja com palha ou com madeira, Or with gold and silver. ou com ouro e prata. So it is possible to be active in a church, Então é possível ser ativo numa igreja but actually be building with wood or straw, e no entanto estar a construir com madeira ou palha, with materials that won't last when they're put to the test. com materiais que não vão durar quando testados. And so there is a sense in which we should be thinking,
what is happening? What is the result of what we're doing? Então, num sentido, nós devíamos estar a pensar o que é que está a acontecer, qual é o resultado daquilo que nós estamos a fazer. Are we being active and doing many things, Será que estamos a ser ativos em fazer muitas coisas, but not actually producing very much? mas na realidade não produzir muito? Would it be better to maybe do fewer things, but better? Se calhar seria melhor fazer menos coisas, mas melhor. Sometimes we start programs or activities with good intentions, Às vezes nós podemos começar programas, atividades com boas intenções and they fulfill their purpose for a time. e talvez por um tempo eles cumpram o seu propósito, But what happens when they stop fulfilling that purpose? mas o que é que acontece quando eles param de cumprir o seu propósito? Are they still producing what we designed them to do? Se calhar, será que ainda estão a produzir aquilo que nós intentámos que produzissem? The fact that we started something doesn't mean it has to carry on forever. O facto de nós começarmos alguma coisa não quer dizer que a temos de fazer perdurar para sempre. And we can stop and think and evaluate. E podemos parar e pensar e avaliar. And we can start one program and start something else. Podemos começar um programa e começar outra coisa diferente. We can divert resources from one thing and strengthen another. Podemos desviar recursos de um sítio e redirecioná-los para outro. Every church is limited in the resources that they have. Toda a igreja é limitada nos recursos que tem. We can only do so much with the time and strength that we have. Só há um certo limitado número de coisas que podemos fazer com o tempo e o dinheiro que temos. And so that we have that balance between being active and producing what we want to produce. Então há este equilíbrio entre ser ativos e produzir aquilo que queremos produzir. The fourth thing I want to highlight is the balance between reach and depth. Então a quarta coisa que eu queria enfatizar é o equilíbrio entre a profundidade e o alcance. So we're supposed to grow in our faith and Então é suposto nós crescermos na nossa fé. Again, in 1 Corinthians 3, we are pushed to grow to maturity. Então, mais uma vez, 1 Coríntios 3, nós somos empurrados para crescer em maturidade. In Hebrews 5 as well. Em Hebreus 5 também. We should be pushing towards milk and not meat and not milk. Devíamos estar à procura de carne e não leite só. In Ephesians 4, God gives teachers to the church. Em Efésios 4, Deus dá mestres à igreja. And we should be teaching and encouraging people to grow in their understanding. E nós devíamos estar a ensinar as pessoas e a fazê-los crescer no seu entendimento. And so challenging our churches to go deeper in their faith is a good thing. Então, desafiar as nossas igrejas a ir mais fundo na nossa fé é uma coisa boa. But depth and reach are complementary, they work together. Então, mas esta profundidade e este alcance, eles são complementares uns dos outros. What should people do with their new understanding? Então, o que é que as pessoas devem fazer com este novo entendimento que têm? What is the outlet for all the things they now understand they didn't before? What is the way to use their new understanding? Qual é a forma que eles têm para usar este novo entendimento que têm? If disciples are supposed to make new disciples, se discípulos é suposto estarem a fazer outros discípulos, one outlet, one expression of understanding is helping to make new disciples. Uma forma, uma expressão de isso acontecer é fazerem novos discípulos. Mark mentioned that the idea of being scattered to the places God has sent us. O Marco mencionou esta ideia de nós sermos espalhados para os lugares que Deus nos enviou. And so each of us has contacts and relationships. E cada um de nós tem contactos e relacionamentos. That might be at school or college or university. Pode ser na escola, na secundária, na universidade. That might be in the workplace or in our communities. Pode ser no local de trabalho ou nas nossas comunidades. And in those places we are to be light. E nesses lugares nós devemos ser luz e sal. And that is not always easy.
E isso não é sempre fácil. We can be discouraged as people don't respond or don't speak to us. Podemos nos sentir desencorajados à medida que as pessoas não falam connosco, não respondem. And the time that we gather together as a church can be a time to encourage. E o tempo em que nos reunimos enquanto igreja é um momento de encorajamento. We come together, we worship, we listen, we study. Nós ajuntamos-nos, nós ouvimos, nós estudamos, We eat together and we fellowship together. nós temos partilha juntos, e comunhão, nós comemos juntos. And we are encouraged as we go back to our lives afterwards. E somos encorajados ao voltar às nossas vidas depois. But also as we come together and study and grow deeper in our faith, Mas também ao virmos, nos ajuntarmos e ao estudarmos e ao irmos mais fundo da nossa fé, we can be equipped to reach out. podemos ser equipados para alcançar. In our youth group in our church in the UK, Na nossa igreja no Reino Unido, no grupo de jovens, one of the young people approached the leaders and said, I have questions. Um dos jovens veio aos líderes e disse: eu tenho dúvidas, eu tenho questões. I have opportunities to share with my friends at school. É que eu tenho oportunidades para partilhar com os meus amigos na escola. And they ask me questions about my faith, E eles fazem-me perguntas sobre a minha fé and I can't answer them. e eu não consigo respondê-las. So you need to teach me how to respond to the questions. Então vocês precisam de me ensinar como responder a essas questões. She gave a list of subjects to the youth group leaders Então ela deu uma lista de assuntos aos líderes do grupo de jovens and said, can these be our studies for the next 2 months? e pediu: será que estes podem ser os nossos estudos nos próximos meses? And so as the group came together, Então, à medida que o grupo se juntava, they studied and they learnt and they grew deeper in their faith. eles estudavam, eles aprendiam, eles iam mais fundo na sua fé. But in doing so, they equipped the young people to go out and reach. Mas ao fazê-lo, eles estavam a equipar os jovens a alcançarem mais longe. And so the two things go together. Depth, growing deeper, and reaching out beyond. Então as duas coisas vão juntas, a profundidade, ir mais fundo, e sair, alcançar. So again, the challenge in our churches, where does the balance lie? Então, mais uma vez, na nossa igreja, onde é que está o equilíbrio? Do we tend to emphasize teaching and growing deeper in our faith? Será que estamos a enfatizar o ensino e ir mais fundo na nossa fé? Do we emphasize reaching out beyond our church? Será que estamos a enfatizar o alcançar, o alcance exterior? Or can we keep that balance where we teach people to grow deeper in order to better reach out? Ou será que conseguimos alcançar este equilíbrio em que equipamos as pessoas para irem mais fundo, para conseguirem alcançar? The fifth thing I want to mention is the balance between stability and progress. Então, a quinta coisa que eu gostava de mencionar é o equilíbrio entre estabilidade e mudança. So again, both are good things. Então, mais uma vez, duas coisas boas: mudança, progresso e estabilidade. Stability is good, instability is a problem. Estabilidade é uma coisa boa, instabilidade é um problema. Instability is unhealthy in a building or a person. Instabilidade é uma coisa não saudável, quer numa pessoa, quer num edifício. Stability gives us a platform, a foundation. A estabilidade dá-nos um fundamento, uma plataforma. We value tradition and where we have come from. Nós valorizamos a tradição de onde nós viemos. We value the history and the people that have gone before us. Nós valorizamos a história e as pessoas que vieram antes de nós. And stability gives us a foundation to build on and to grow. A estabilidade dá-nos um fundamento por onde construir e continuar. But stability shouldn't be prioritized over growing as a church. A estabilidade não deve ser priorizada em vez de crescer enquanto igreja. And again, it's about the balance between these two things. E mais uma vez é este equilíbrio entre as duas coisas. Any church can only change and grow at a certain speed. Qualquer igreja está limitada à velocidade a que pode estar a crescer e mudar. We don't want to change just because of
change. Não queremos estar a mudar só por mudar. We need a reason to think about change. Precisamos de uma razão para estarmos a pensar sobre mudar. And we need to take the whole church with us as we change. E queremos trazer toda a igreja connosco à medida que estamos a mudar. But as we become too settled, if we focus on stability, Mas se estamos a ficar talvez muito confortáveis e a focar só na estabilidade, we can be afraid to try new things or to innovate. podemos ficar com medo de experimentar coisas novas ou inovar. We can become comfortable with how things are right now. Podemos estar confortáveis da maneira como as coisas estão neste momento. Remember in 1 Corinthians 9 the approach that Paul took. Aí lembram-se em Atos 9 da abordagem que Paulo tomou. To reach Jews, he used one strategy. Para alcançar judeus ele usou uma estratégia. To reach Gentiles, he used a different strategy. Para alcançar gentios ele usou outra estratégia. He had the stability of his identity in Christ, Ele tinha esta estabilidade, a sua identidade em Cristo, but was happy to change the way he related to people mas ele não se importava de mudar a forma como ele se relacionava com as pessoas, in order to reach them with the gospel in a way they would understand. de forma a alcançá-las com o Evangelho de uma forma que elas entendessem. In a sense, he was able to use the creativity of being made in God's image Então, nesse sentido, ele era capaz de usar a criatividade que ele recebe de ser feita à imagem de Deus to help him be a more effective evangelist para o ajudar a ser um evangelista mais eficaz and to help him reach, engage in mission in his wherever God had placed him. e para o ajudar a se envolver em missões onde quer que Deus o tenha colocado. So as we recognize the importance of stability, Então, à medida que nós reconhecemos a importância da estabilidade, we also ask the question, where is the Holy Spirit working? também estamos a fazer esta pergunta: onde é que está o Espírito Santo a trabalhar? Where is the Spirit working that God might want us to connect to? Onde é que está o Espírito Santo a trabalhar e onde Deus possa querer que nós estejamos a ligar a essa circunstância? Where are the needs in our society that we might be challenged to meet? Onde é que estão as necessidades da nossa sociedade que possamos estar a ser desafiados a as encontrar? In the town I live, we have a lot of migrants. Na vila onde eu vivo temos muitos migrantes, Many people have come from Hong Kong, muitas pessoas vieram de Hong Kong, and they are leaving China and moving to the UK. estão a deixar a China e a mudar-se para o Reino Unido. And that is an opportunity for us as a church. Isso é uma oportunidade para nós enquanto igreja. People are coming to the country with no understanding, knowledge of the UK. Pessoas que chegam ao Reino Unido sem nenhum conhecimento do país, They've left family and culture and their language, deixaram a família, a cultura, a língua and are now looking for a new community. e agora procuram uma nova comunidade. And there's opportunity there for our church. E há aí uma oportunidade para a nossa igreja. And so, how can we reach people? Então, como é que podemos alcançar as pessoas? Now, our church is about 1/3 from Hong Kong. Agora, a nossa igreja é cerca de 1/3 de Hong Kong. Their first language is Cantonese, not English. A sua primeira língua é cantonês, okay. Cantonês, não inglês. They have different cultures, Têm diferentes culturas, different ways of thinking. Diferentes formas de pensar. So now we are challenged as a church, how do we respond to that? Então agora somos desafiados enquanto igreja, como é que respondemos a esta situação? We often say that the church is not the building, it's the people. Muitas vezes nós dizemos, não é? A igreja não é o edifício, são as pessoas. But actually sometimes our church can be the programs and our methods. Mas de facto, muitas vezes a nossa igreja pode ser os programas e os métodos. So our church has its way of doing things. Então a nossa igreja tem a sua forma de fazer as coisas. But if our church is now 1/3 from Hong Kong, we are a different church. Mas em certo sentido, se a nossa igreja agora é 1/3 de Hong Kong, nós já somos uma igreja diferente. If the church is the people, we are not the church we were 5 years ago. Se a igreja são as pessoas, então nós não somos a igreja que éramos há 5 anos atrás. We're a different church. Somos uma igreja diferente. But have our
programs and what we do change to reflect the change in our church? Então será que os programas e os métodos que nós temos mudaram para refletir esta igreja? How do we preach to people who aren't listening in their first language? Como é que nós pregamos a pessoas que não estão a ouvir na sua primeira língua? In the report we heard from Coimbra, you mentioned translation. No relatório que ouvimos de Coimbra, vocês mencionaram a tradução. You wrestle with some of the same problems. Vocês estão a lidar com os mesmos tipos de problemas, situações. It was encouraging to hear the group talk about the foundations that they have. E foi encorajador ouvir o grupo a falar dos fundamentos que eles têm And talked about the importance of Scripture and the Bible, e a falar a importância da escritura, da Bíblia, the importance of food, a importância da comida, the importance of fellowship and community. da comunhão, da fraternidade. But these things can be done and achieved in various ways. Mas essas coisas, claro, que podem ser feitas e alcançadas de formas diferentes. And our church is the same. The Bible, food and fellowship are key to our church life. Na nossa igreja é a mesma coisa, a Bíblia, comida, a fraternidade são essenciais à nossa igreja. But now we try and preach in a way that recognizes people aren't listening in their first language. Mas agora nós tentamos fazê-lo de uma forma que reconheça que as pessoas não estão a ouvir na sua primeira língua. Our food changes. We eat more rice and sushi. A nossa comida muda, nós comemos mais arroz, mais sushi. And the way we try and engage with each other changes. E a forma como tentamos relacionar uns com os outros muda. We might greet each other by bowing and not by shaking hands. Nós passamos a nos cumprimentar uns aos outros ao nos curvar e não simplesmente a apertar a mão um do outro. We try and show that we are a community, we are one body, a church. Nós tentamos mostrar que nós somos uma comunidade, um corpo, uma igreja. The stability of our identity in Christ. Temos esta estabilidade da nossa identidade em Cristo. But we progress as a church, we have changed. Mas ao progredirmos enquanto igreja nós mudamos. And that has enabled us to reach into a new community. E isso possibilitou que nós pudéssemos alcançar uma nova comunidade. And as our church has changed in response to people coming in, E à medida que a nossa igreja mudou em resposta a pessoas que chegaram, it's made our church more accessible to others from the Hong Kong community. também tornou a nossa igreja mais acessível a outros da comunidade de Hong Kong. And so as people from Hong Kong want to invite their family and friends and neighbors, Então, à medida que pessoas de Hong Kong querem convidar os seus amigos, familiares e vizinhos, they do that with more confidence eles fazem isso com mais confiança, because they've seen how our church has changed to try and accommodate people from other cultures. porque vêm e acompanham como é que a nossa igreja mudou para acomodar outras pessoas e culturas. And so we try and balance stability and progress. Então tentamos equilibrar estabilidade e progresso. And so again, the question, where does your church balance? How does your church balance these? Então, mais uma vez, como é que e onde é que a tua igreja está a equilibrar estas coisas? Do we try and balance stability so much we are afraid to change? Será que estamos a tentar equilibrar e manter a tradição, a estabilidade tanto que somos incapazes de mudar? Or do we emphasize progress and change so much that people are now unhappy and feeling left behind? Ou será que estamos a enfatizar a mudança tanto que agora as pessoas estão descontentes e não estão dispostas a ir connosco? We have to balance these two, keep them in tension. Temos que equilibrar estas duas coisas, mantê-las em tensão. The last thing I want to mention is the community inside the church and the society outside. Então, a última coisa que eu queria mencionar é a comunidade dentro da igreja, a igreja e a comunidade fora da igreja, a sociedade. And again, it's not about one thing or the other. Mais uma vez, não é uma ou outra coisa, It's about the balance between the two. é o equilíbrio entre as duas. And so we recognize the importance of serving the community of the church. Então, nós reconhecemos a importância de servirmos a comunidade da igreja. These are the people with whom we are joined together. É com estas pessoas que nós nos ajuntamos. We are one body, one family. Somos um corpo, uma família. All these images of the unity of the church that Todas exist. estas imagens da unidade
da igreja que Jesus nos dá and the gifts that are given to help the church to grow. e os dons que nos são dados para ajudar a igreja a crescer. And we recognize the importance of serving the community of the church. E nós reconhecemos a importância de servir a comunidade na igreja. But also we are placed in our towns and villages to reach out. Mas também somos colocados nas nossas aldeias ou vilas, cidades, para alcançar. And we should be thinking about the societies in which God has placed us. E devíamos estar a pensar nas sociedades onde Deus nos colocou. And as society changes and moves and is reshaped, E à medida que a sociedade muda e é remoldada, and society changes seemingly ever more quickly, e a sociedade muda quase que cada vez mais, that challenges us as a church to think about the society around us. isso também nos desafia a nós, enquanto igreja, a pensarmos na sociedade à nossa volta. And how will we as churches respond to that? E como é que, como igreja, estamos a responder a isso? In the UK, one big challenge has been the way in which society has moved away from Christianity. No Reino Unido, um grande desafio é a forma como a sociedade se tem afastado do cristianismo. In Peru, we faced a different challenge. No Peru, nós enfrentávamos um desafio diferente. In Peru, the country is 80% Catholic. No Peru, o país é 80% católico. As the evangelical church, people perceived us as a sect, as a cult. Evangélicos são percepcionados como se fossem uma seita, um culto. People did not want to leave what they felt was part of their identity. As pessoas não queriam sair daquilo que elas entendiam que era parte da sua identidade. So, two different contexts, but it was interesting how church in both found a common solution. Dois contextos diferentes, mas é interessante ver como é que a igreja nos dois contextos encontrou uma solução igual, semelhante. Which was to reach out into the community and show how the church makes a difference. Que foi alcançar, ir à comunidade e mostrar como é que a igreja faz uma diferença. And practically, what difference does the church make to the community? E mostrar de forma prática a mudança que a igreja traz. So we visited prisoners. In Peru, we used to go into some of the prisons and visit prisoners who were alone. Então, no Peru, muitas vezes nós visitávamos prisões e íamos estar com prisioneiros que estavam sozinhos. We tried to help feed people who had no food. Tentávamos alimentar pessoas que não tinham comida. In the UK, there is a huge challenge of loneliness. No Reino Unido há um grande desafio de solidão. People live very isolated lives. Pessoas vivem vidas muito solitárias, isoladas. And struggle with loneliness and lack of community. E lutam com solidão, com falta de comunidade. And so many churches in the UK will run cafes and activities to connect people to each other. E muitas igrejas então gerem cafés e têm atividades onde podem trazer as pessoas juntas. And in both contexts, people who have had no connection to the church previously, e nos dois contextos, pessoas que nunca tiveram qualquer tipo de ligação à igreja anteriormente, are looking at the church and thinking, this benefits our community, our society. Olham para a igreja e pensam, isto está a beneficiar a nossa comunidade, a nossa sociedade. Our village, our town is better because of what the church does. A nossa vila, a nossa cidade agora é melhor por causa daquilo que esta igreja está a fazer. And then when they ask, why do you do this? Depois quando perguntam, porquê é que vocês fazem isto? We have a bridge for the gospel to speak into their lives. Temos então uma ponte para o Evangelho falar às suas vidas. We share, we are Christians, we serve the living God. Nós partilhamos que nós somos cristãos, nós servimos o Deus vivo. We recognize all people are made in God's image. Nós reconhecemos que todas as pessoas são feitas à imagem e semelhança de Deus. And everybody should be treated with respect and dignity. Que toda a gente deve ser tratada com respeito e dignidade. Jesus has died for all people. Jesus morreu por todos os povos. Whether they're in prison or homeless or living on their own. Quer eles estejam na prisão ou a viver sozinhos, solitários. And we present the message of the gospel. E nós apresentamos a mensagem do Evangelho de Jesus.
which now has a renewed credibility because people see the difference the church has made. e que agora tem uma reputação renovada porque eles veem a mudança que a Igreja trouxe. And in both Peru and the UK, different contexts, but showing the difference the church makes has had a big impact on the growth. Então, no Peru e no Reino Unido, dois contextos diferentes, mas mostrar a mudança que a Igreja faz trouxe uma grande mudança. So again, how do we keep balance between these two things? Então, mais uma vez, como é que nós equilibramos estas duas coisas? Do we focus all our energy and resources and attention inside the church? Focamos toda a nossa atenção, energia e recursos dentro da Igreja But then we risk neglecting the society around us. e depois arriscamos a estar a negligenciar a sociedade à nossa volta. But if we give all our resources and attention to the society around us, Mas se nós aplicarmos todos os nossos recursos e atenção à sociedade à nossa volta, we neglect the church and the people who need cared for, pastored, and built up. negligenciamos as nossas pessoas que precisam de ser cuidadas e pastoreadas. And somehow we have to keep the balance between these two things. E de alguma forma devemos tentar ter o equilíbrio entre estas duas coisas. And that is never easy to do. E isso nunca é fácil de fazer. Really, what we want to do is try and highlight the fact that these balances exist. Então tudo o que nós queremos fazer, quero fazer agora é realçar a diferença que estas coisas fazem. And the challenge for all of our churches is to look at these different things that are kept in balance. E o desafio para todas as nossas igrejas é ver e reconhecer o equilíbrio entre estas coisas todas. And to reflect, where do we lie on that spectrum? E refletir onde é que nós estamos neste espectro. Do we keep a healthy balance, or do we move to one side or the other? Será que mantemos um equilíbrio saudável ou será que estamos a ir só para um lado ou para o outro? We all have limited resources and time and energy. Todos nós temos recursos e tempo e energia limitadas. Where do we give those to? Onde é que nós os colocamos? And that is always hard questions. Isso são sempre questões difíceis. And every church will be finding different answers to that. E todas as igrejas vão encontrar, se calhar, respostas diferentes a isso. But we will never do what we are supposed to if we push all the way to one side. Mas nunca vamos estar a fazer o que devemos estar a fazer se só puxarmos tudo para um lado. Or likewise to the other extreme. Ou para o outro extremo. So our prayer is that God would give us all wisdom and discernment. Então a nossa oração é que Deus nos possa dar a todos sabedoria e discernimento. To understand the time and the place in which God has put us. Para entender, discernir o tempo e o lugar onde Deus nos colocou. And to understand the resources and gifts that God has given our church. E perceber os recursos e os dons que Deus deu à nossa igreja. And then to use those in the wisest way we can. E depois usá-los da forma mais sábia que nós pudermos. To build up the church that we are in. Para edificar a igreja em que estamos, But also to reach out into the community around us. mas também alcançar a comunidade onde estamos. And see the kingdom of God grow in the place He has put us. E ver o reino de Deus a crescer no lugar onde Ele nos colocou. Both in depth and maturity. Tanto em profundidade, em maturidade, And also in numbers of people coming to know Christ. mas também em números de pessoas a virem e conhecerem a Cristo. So may God give you each the wisdom that you need. Então que Deus possa dar a todos nós a sabedoria que precisam. Thank you. Obrigado.